alunos, welcome back! Nós estamos agora novamente com mais uma aula, professor David aqui, de inglês, da Escola Albino Cardoso, e vamos aqui dar uma rápida explicação do nosso material, a segunda atividade que chegou aí até você de modo impresso, então você vai acompanhar aqui com a gente principalmente o pronunciation, ok? A questão da pronúncia, principalmente esse que vai tratar do nosso the alphabet in English, o alfabeto em inglês e a pronúncia deste alfabeto. Eu sei que vem logo na tua cabeça, professor, tem uma outra forma de falar esse alfabeto? Em inglês tem, aliás, em todos os idiomas vai ter uma forma diferente. Mas sem perca de tempo, ele vai aparecer aí na tua tela. Vamos lá? Acompanha comigo, do A até o Z, a pronúncia deste alfabeto. Listen and repeat after me. Ouça e repita depois de mim, ok? A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Se tiver alguma dúvida quanto à pronúncia, volta esse pedaço do vídeo, repete novamente, tenta e pronuncie novamente. É uma prática que vai inclusive te ajudar a se familiarizar com os sons do inglês. Porque vai logo vir na tua cabeça aquela pergunta: professor, para que eu vou precisar do som do alfabeto em inglês? Eu acredito que agora, mesmo começando o inglês, neste momento, a estudar no 6º ano, já deu para perceber que em inglês não se escreve as palavras do mesmo jeito que as pronunciam. Fica um pouco estranho quando você tenta escrever a palavra em inglês apenas ouvindo ela. Sim, professor, porque nós falamos português, né? Aí é que tá. Até mesmo falantes do inglês, americanos, ingleses e outros mais, também não sabem escrever uma palavra quando eles apenas ouvem essa palavra. Eles têm dificuldade em escrevê-la. Até eles, sim, até eles. Por isso, em inglês, eles vão sempre fazer para ti uma perguntinha. Quando você fala, por exemplo, o nome do teu lugar, da tua cidade, ou o teu próprio nome, em que eles vão perguntar: How do you spell it? Como você soletra isso? No teu material tem uma conversa aí, logo em seguida, um diálogo entre a Karen e o John. Acompanha comigo o diálogo e depois nós vamos explorar esse diálogo um pouco. A Karen começa fazendo a seguinte pergunta para o John. Hi, what's your name? My name is John Nemmer. And what's your name? I am Karen Costa. Wait, how do you spell John? It's J-O-H-N? Oh no, it's J-O-N. Oh, a short name. Cute. Thanks. Karen is a beautiful name. Thanks. Nice to meet you, John. Nice to meet you, Karen. Como você deu para perceber, e pela imagem ali no teu material que você acompanha o diálogo, duas pessoas parecem estar se conhecendo no início ali, estão sentados em algum local, em uma lanchonete, e eles se conhecem. Pela frase aí do nosso diálogo, em que a Karen logo pergunta de cara: Hi, what's your name? Ela faz uma pequena saudação em inglês: Hi, oi, qual é o seu nome? E logo em seguida ele fala o nome e replica a mesma pergunta para ela. Ambos ali não conheciam-se. Uma coisa interessante é que quando a Karen ela ouve o nome dele, John, ela logo fala: espera, como é que soletra John? E ela faz uma sugestão: it's J. Olha só, voltando lá no diálogo. It's J-O-H-N. E ele fala: no, it's J-O-N. No momento em que ele faz essa correção, ela não errou exatamente o nome do John. Ela não sabia como escrevia um nome tão simples.
sabia é que esse nome, por exemplo, em inglês, ele vai ter mais ou menos umas 3 formas de escrever diferentes. E qual está certa? Todas. É um nome próprio. Uma vez que você escreveu em uma certidão, é oficial. É que nesse momento em que ela apenas ouve o nome dele, ela precisa tirar a dúvida de como é que se escrevia aquele nome, John, para que não houvesse, de repente, algum inconveniente, alguma coisa constrangedora posteriormente, e assim ela pudesse escrever o nome dele corretamente. E seguindo o diálogo, a Karen logo em seguida fala a short name, um nome curto, cute, e usa essa palavrinha, fofo, algo, nossa, bonitinho. E ele fala, thanks, Karen is a beautiful name. A Karen é um nome bonito. E ela agradece, thanks, obrigado. Nice to meet you, John. E ele replica a mesma frase em seguida. Nice to meet you, Karen. Para quem ainda não está muito familiarizado, às vezes nem é muito aqui da nossa região da cultura, mas você já viu isso na TV, em filmes, quando eu me apresento a alguém, meu nome é David, e a pessoa responde lá, meu nome é Paulo. E eu logo em seguida, por cordialidade, né, por educação, falo prazer em conhecer você, Paulo. E ele fala prazer em conhecer você também. São exatamente as duas últimas frases do diálogo. Nice to meet you. Prazer em conhecer você, ok? Logo em seguida, o teu material você vai ver alguns greetings. Inclusive, você viu já o primeiro aí no diálogo entre a Karen e o John. Hi. A menor palavra do diálogo ali em seguida, logo assim que começa o diálogo e seguindo outros, você vai encontrar uma primeira saudação em inglês. H e um I. Hi. O oi é o menor também que encontramos aqui, é a correspondente dessa palavra em inglês. Olha só, logo em seguida nós temos aí uma pequena conversa entre duas pessoas, uma moça e um rapaz, e a moça está com as falas em rosa e o rapaz nas falas em azul. Olha só como eles conversam, com muito simples as frases, com palavras bem simples. A moça começa falando Hi, e ele responde Hello, how are you? I'm fine, and you? I'm okay, thanks. Muito simples, inclusive tu vais ter traduções aí destas palavras em inglês no teu material em uma lista logo em seguida que nós já vamos verificar. E olha só como é bem simples o diálogo. Ela começa falando hi, oi, e ele responde para não ficar também tão parecido, hello, uma forma também de dizer olá em inglês. Inclusive para quem atende telefone em inglês é comum usar essa palavra. Então ela pode ser traduzida como alô também. E ela pergunta o seguinte, how are you? E ele fala, I'm fine. Ela está perguntando sobre como ele está. E ele responde, fine, eu estou bem. And you? E você? I'm okay, thanks. E ela diz que ela está ok, ela está ótima. E em seguida, thanks, que é uma palavrinha bem comum para obrigado em inglês, ok? Genérica, homem ou mulher usa aquilo, não é como no português em que mulher fala obrigada e o homem obrigado, ok? As mesmas duas pessoas conversando aí, em seguida no teu material, tu vais ter essa despedida aqui dos dois. Ela fala respondendo para ele, see you later, bye, see you. Uma forma muito simples de se despedir em inglês, apenas inclusive falando a palavra do rapaz lá no balão azul, see you ou bye, somente. Desde que você, claro, tenha uma certa intimidade com a pessoa, não haja formalidade ali naquela conversa, isso pode ser dito tranquilamente, sem problema algum. Agora, olha só, aí no teu material eu deixei para ti uma lista com formas de saudar em inglês, ou seja, eu estou chegando, vou encontrar alguém, como é que eu saudaria aquela pessoa, como é que eu dou um bom dia, falo um olá, e também forma de se despedir. Vou falar agora contigo só a pronúncia do inglês, aí da tua lista, que está no teu material. Acompanha comigo, listen and repeat after me. Forma de saudar. Hi, how are you? Hello. Hi there. What's up? How's it going?
Great to see you. How's everything? Good to see you. What's new? Good morning. Good afternoon. Good evening. Ok? Agora, aí mesmo no teu material em seguida, vamos lá para a nossa lista de formas de despedir-se em inglês. Somente a parte em inglês, a pronúncia, uma vez que você, claro, domina muito bem aí o português e consegue pronunciar a tradução que está ao lado aí. Listen and repeat after me. Ouça e repita depois de mim, ok? Formas de se despedir. Bye bye. Goodbye. Take care. See you later. See you soon. Have a nice day. Talk to you later. See you tomorrow. See you next week. See you next year. Good night. Ok? Você viu aí que há algumas formas bem diversas, diferentes de se despedir em inglês. Agora, olha só, é necessário também destacar para ti que em inglês nós vamos ter duas formas de falar boa noite, como você mesmo viu aí no final das nossas listas. Elas aparecem ali na forma de good evening e good night. E aí se pergunta nesse momento, por que eu tenho duas formas? Uma é para poder saudar a pessoa e a outra para poder se despedir, porque em português nós vamos ter apenas uma. Se eu chego no local e falo boa noite, eu estou saudando, é claro, eu acabei de chegar. Se eu agora passei só 30 segundos ali e já vou embora e falo um boa noite de novo para todos, é claro que não é uma saudação, uma vez que é notável que eu já estava ali. Só que em inglês eu vou ter essas duas formas diferentes. Como você vê ali no final da lista da parte de saudação, good evening, para quando eu estou saudando. Eu cheguei no local, eu falei boa noite para todos, e eu falo com good evening em inglês. Eu vou sair do local, estou indo embora. Good night é também como eu me despeço em inglês, ok? Existem outras formas, é claro, de saudade, se despedir em inglês, que nós vamos ver também no decorrer das próximas aulas, em outras situações, como aquelas conversas que nós temos ali, da Karen com o John, e também outras que vão aparecer, ok? Agora, é com você aí no teu material, você vai ter alguns exercícios. Vou te dar uma orientação rápida quanto a esse aqui que aparece aí para ti na tela. E esse exercício é uma conversa entre a Yusuke e o Ken, duas pessoas ali que parecem estar se encontrando pela primeira vez em um local de fazer ali exercícios, corridas, e vai ter uma pergunta no início ali da fala da Yusuke, misturando saudação em inglês e também em seguida uma forma de perguntar, como você vê na primeira frase, o nome. Dá uma olhada lá no diálogo da Karen com o John, porque lá tu vai ter uma ideia muito boa de como é que você vai completar esses espaços aí. E assim que o Ken responde para ela, né, falando o nome dele, né, My name is Ken, meu nome é Ken. Só que como ela começou essa conversa saudando ele também deve ter saudado ela, foi feito uma saudação no início. Por isso que tem um espaço ali na frente da frase, da segunda frase, que é a fala do Ken. Dá uma olhada de novo lá no diálogo da Karen e o John, lá no início aí do material, e faz uma comparação do que tu podes usar. Usa a tua lista de saudações que foi te dada no material. O que tu pode usar ali para completar esse espaço? E assim, seguindo a conversa da Yusuke e do Ken, embaixo tem outros espaços em que você vai encontrar lá na despedida dos dois. O Ken fala, ok, see o quê? E aí vai ter um espaçozinho e você tem algumas formas de usar essa frase com esse início da palavra aí. See, dá uma olhada na forma de se despedir lá da tua lista no material. E ele fala o seguinte, have o quê? E aí o Suki também responde com uma forma de se despedir. Have a, e em seguida tem o espaço para você completar, e se, e você também vai escolher uma forma adequada de completar isso aí. Ok? Não é difícil, o diálogo parece um pouco grande, eu sei que muitas palavras ainda são desconhecidas, elas vão se tornar familiar para você conforme as aulas vão avançando, mas por agora, calma, você só se preocupa em preencher através da comparação com a outra situação que você viu antes, da Karen e do John, ok?
Em seguida você vai ter ali algumas questões bem simples, são formas de se despedir ou também de saudar alguém. As imagens vão te ajudar. Você vai perceber pelas imagens que as pessoas estão ou se despedindo ou recepcionando, saudando alguém, né, ao chegar em algum local ali. É bem simples a atividade, é só para você começar a entender melhor como é que funciona essas saudações, os greetings em inglês, ok? Então vai dar tudo certo, é só seguir o material e aquilo que você tem agora em mãos aí até o momento. Boa sorte, até a próxima aula, até o próximo vídeo. Peça para alguém responsável compartilhar o link desta aula com algum outro colega que ainda não sabe que nós estamos postando aula aqui no YouTube, no canal da escola. Se inscreve para poder receber as próximas notificações dos próximos vídeos e acompanhar muito mais aqui no canal da Escola Albino Cardoso. Tchau, até a próxima!